Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Amados irmãos, hoje é dia 2 de agosto de 2021. Nós estamos realizando aqui mais uma reunião e nós estamos lendo a palavra em Isaías 63, versículo 7. Isaías 63, versículo 7. A palavra diz assim: celebrai as graças de Yah, os louvores de Yah, por tudo que Yah fez por nós, por sua grande bondade para com a casa de Israel, pelo que fez na sua compaixão, segundo a grandeza do seu amor. Com efeito, ele disse, sem dúvida, eles são o meu povo. Isso aqui a gente faz o link com o quê? A gente faz o link com Zacarias 13, que eles vão invocar e Yah fala, esse é meu povo. Aqui ele fala, com efeito, ele diz, sem dúvida, eles são o meu povo, filhos que não me trairão. Por quê, hein? Porque foi fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Ou seja, se não traiu o mensageiro, não vai trair Yahusha. Porque não traindo no pouco, não vai trair no muito. Fato. Então, isso está em Lucas. E aqui está falando, ele ainda fala do mensageiro, olha só. Ele fala assim, versículo 8 novamente. Com efeito, ele diz, sem dúvida, eles são o meu povo, filhos que não me trairão. Em todas as suas agruras é sofrimento, em todos os seus sofrimentos, não foi mensageiro ou anjo. Ó, fazendo o link. Não foi mensageiro ou anjo. Por quê? Porque não era mensageiro, estava falando da boca dele. Não era anjo, estava falando da boca dele. Era o próprio Yah usando o mensageiro, a boca do mensageiro. Ele fala assim, em todas as suas agruras ou sofrimentos, não foi mensageiro ou anjo, mas a própria face que os salvou. E ele continua, no seu amor e na sua compaixão, ele mesmo os resgatou. Ele mesmo, quem? Yah. Ele mesmo os resgatou. Aí ele fala, ergueu-os e carregou-os, mostrando o Aiô que carrega no colo. Mas é o Aiô que carrega no colo? Não, é Yah usando o Aiô que carrega no colo. Viu? Ele está falando aqui, ele está falando assim, ó, versículo 9, de novo. Em todas as suas agruras, ou seja, sofrimentos, não foi mensageiro ou anjo, mas a própria face de Yah que o salvou. Isso faz o link com o quê? Com a luta de Jacó. Lembra disso? Aí ele lutou com Jacó e aí Jacó pergunta, qual que é o teu nome? Ele falou assim, por que você quer saber o meu nome? Aí eles continuaram lutando. Aí ele falou, ó, deixa eu ir embora, que já tá raiando o dia. Aí ele pega e fala assim, então eu vou liberar você se você me abençoar. Aí ele não queria ceder. Como ele retinha o anjo, que já estava amanhecendo, ele tocou ali na articulação, ali onde que passa o nervo ciático. Ele ficou manco. E aí o que aconteceu? Ali ele falou assim, eu vou te abençoar. Como você chama? Eu me chamo Jacó. Não vai chamar mais Jacó, vai chamar Israel. Israel, tá vendo que tá falando de Israel aqui? Israel, porque foste forte, como um príncipe, lutaste com Ial. Aí ele foi embora, o anjo, e ele falou assim, eu vi Ial face a face, fazendo um link com Mical. Fazendo um link com Mical. Por isso que está falando aqui, não foi anjo nem mensageiro, mas a própria face que vos salvou. Mas a própria face de Yah que vos salvou. Fazendo um link lá com a luta do anjo com Israel. Que ele fala, eu vi Yah face a face. Mas era Yah? Não, era o anjo, mensageiro. Entenderam? Era Mical. Vamos continuar. Aí ele fala assim,
No seu amor e na sua compaixão, ele mesmo os resgatou da terra, resgatou do cativeiro, do exílio, ergueu-os e carregou, viu? Carregar no colo, que faz o link com números 11 e 12. Fui eu pessoalmente que gerei todo esse povo, para que me peça que carregue no colo, como o Aiô que carrega no colo aquele que cria, levando a terra que juraste a teus pais? Viu? Aí ele continua. Durante todo o tempo passado. Versículo 10. Mas eles se rebelaram, e magoaram o seu espírito, que é santo. Foi então que ele se transformou em seu inimigo e guerreou contra eles, porque eles se fizeram inimigos de Yahweh. Porque aquele que combate o ensino, a palavra, a voz de Yahweh, se torna inimigo de Yahweh. Porque se Yahweh que está falando e você vem e quer falar não é desse jeito, você está comprando briga com Yahweh. E ele continua dizendo, versículo 11, mas depois lembrou-se dos tempos antigos, de Macha, seu servo. Onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? O pastor do seu rebanho. Onde está aquele que pôs o seu espírito, que é santo, no seio do povo? Aquele que acompanhou a destra, a direita de Macha, com seu braço glorioso, seu braço forte, Mical, que fendeu as águas diante deles, assegurando para si mesmo um renome eterno, que recebe um nome. Lembra lá atrás? Recebe um nome. Ele foi renomeado. Aqui renomeado. Recebeu um novo nome. Esse que lá atrás libertou o povo que estava cativo no Egito e aqui na frente vem para libertar o restante do povo cativo em carne. Tremendo. Viu? Libertou lá atrás e vem nesse final dos tempos para libertar aqui no final, para encerrar a obra dele. Aí ele fala, versículo 13, que fez trilhar pelos abismos como o cavalo trilha o deserto sem tropeçar. Falando de quê? Vindo sobre o cavalo, que faz o link com Apocalipse 19, o exército com o cavalo, ele com o cavalo branco e o seu exército junto com ele com o cavalo, cavalgando. Aí ele fala, sem tropeçar. Versículo 14, como o gado que desce para o vale, assim o espidial os conduziu para o repouso. Assim conduziste teu povo, fazendo para ti nome glorioso. Nome glorioso. Olha desde o céu e vê, desde a tua morada santa e gloriosa. Onde estão teu zelo e teu valor? O frêmito das tuas entranhas e a tua compaixão para comigo se recolheram? Com efeito, tu és nosso Pai. Com efeito, tu és nosso Pai. Ainda que Abraão não nos reconhece, e Israel não tomasse conhecimento de nós, tu, Yahweh, aqui que é Yahusha, és nosso Pai. És nosso Pai. Por quê? Porque está em letra minúscula aí. E ainda confirma na frente. Ainda confirma. Nosso Redentor. Nosso Redentor. Tal é o teu nome desde a antiguidade. Por que fazes com que nos desviemos dos teus caminhos? Por que endurece nossos corações para que não te temamos? Presta atenção. Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança.
Por pouco tempo, teu povo santo possuiu a herança. 2000 anos, quando nós estávamos lá em cima. E Yahushua restaurou e nós tomamos posse da nossa herança. E aí o que aconteceu? Nós fomos tirados de lá, lançados por terra. E aí fala, então nossos inimigos pisaram o teu santuário. Viu? Há muito que somos um povo sobre a qual não exerce o teu domínio, sobre o qual não se invoca teu nome. Porque não tem o nome deles, não. Entenderam, irmãos? Então, desde que nós viemos aqui, o templo ficou desolado, pisoteado pelos nossos inimigos. Não tem anjo de aula em cima. Não tem. Só tem aqueles dos nossos inimigos. Vocês estão entendendo? Sim. Então, é o tempo que está se findando quando nós vamos voltar e recuperar a nossa herança. Recuperar a nossa herança. Isso, irmãos, agora a gente vai responder aqui que o versículo 17 está fazendo. Versículo 17 diz, por que fazes com que desviemos dos teus caminhos? Ó, por que fazes com que desviemos dos teus caminhos e por que endurece nossos corações para que não te temamos? Aí eu vou explicar para você. Porque Iau já rejeitou parte do seu povo. E ele jurou, 2/3 serão exterminados. Endureceu o coração deles. O coração deles foi endurecido. Por isso que está falando aqui. Versículo 17. Por que fazes com que nos desviemos dos teus caminhos? Por que endurece nosso coração para que não te temamos? Porque Iau já decretou, 2/3 serão exterminados. Ok? Aí nós vamos lá em Jeremias 24. Jeremias 24. Olha só, o texto, ele fala os 2/6 de figos. Jeremias 24, está na página 1408. 1408. Diz assim, Iau me fez ver 2/6 de figos. Figo. O que é figo? Representantes de quem? De Israel. Figo. Figo é produzido na figueira. Tá? Figo é representado pelos filhos de Yausha, ok? Iau me fez ver 2/6 de figos colocados diante do templo de Iau. Templo. Foi depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, desterrou de Alxalã, Jeconias, filho de Joaquim, e Alquim, rei de Ialdá, os príncipes de Ialdá, bem como os ferreiros e os serralheiros, e os levou para a Babilônia. Os levou para a Babilônia. 1/6 tinha ótimos figos. 1/6 tinha ótimos figos, como os figos da primeira colheita. O outro 1/6 tinha figos estragados, tão estragados que não podiam ser comidos. E disse-me Iau, que vês, Jeremias? E eu disse, figos. Os bons são muito bons. Os bons são muito bons. E os estragados são tão estragados que não podem ser comidos. Simples assim.
Então a palavra de Iau me foi dirigida nos seguintes termos. Assim diz Iau, o Iau de Israel: como a estes figos bons, assim olharei com bondade os exilados de Ialdá. De novo, como a estes figos bons, assim olharei com bondade aos exilados de Ialdá, que mandei deste lugar para a terra dos caldeus. A fim de fazer eles bem. Porei meus olhos sobre eles. Porei meus olhos sobre eles, para o bem. Porei meus olhos sobre eles, para o bem. E os farei retornar a esta terra. Reconstituí-los-ei e não os demolirei. Reconstituí-los-ei e não os demolirei. Plantá-los-ei e não os arrancarei. Por isso que faz o link lá com o Apocalipse. Quando eles voltar, nunca mais sairão. Exato. E vocês estão recebendo agora uma terra. E ela é inabalável. Tremendo. E arrancarei conforme Daniel arrancou aquela situação sobre a terra, Daniel 7. Eles estavam arrancados para o pequeno Chico nascer. Ele foi arrancados da terra e levados para onde? Para a terra original. Arrancados da terra, dessa terra, né? Arrancados dessa terra e voltaram para a casa deles, a pátria deles, a Yal-Shalom celestial. Aí ele fala, versículo 7, dar-lhes-ei um coração. Veja bem, irmãos, lá nós lemos que Yal estava falando com aqueles estavam falando, por que endureceste o nosso coração? Viu aqueles lá que ele desagradou? Lá ele fala, por que endureceste os nossos corações para que nós não temêssemos a Yal? Viram? Porque Yal já tinha rejeitado eles. Por isso que endureceu o coração deles. Por quê? Queria castigá-los. Por quê? Porque Yal que sonda os corações. Ele vai lá dentro e vê as intenções da pessoa. Vê que é uma pessoa que não se pode confiar. Por isso que aquela passagem está falando assim, esses aqui, ó, que eu escolhi, separei, eles são filhos que não me trairão. Versículo 7. Olha só. Dar-lhe-eis um coração para que me conheçam. Eu sou Yal. Eles serão meu povo e eu serei o seu Yal. Porque eles retornarão a mim de todo o coração. Viu? Mas como os figos estragados que, de tão estragados, não podem ser comidos? Sim, assim disse Iau. Assim tratarei a Zedequias, rei de Ialdá, e os seus príncipes, e o resto de Al-Shalã, aqueles que restarem nesta terra, e os que habitam na terra do Egito, e os que habitam na terra do Egito, farei deles um objeto de horror, uma calamidade para todos os reinos da terra, uma vergonha, uma fábula, um escárnio, uma maldição em todos os lugares para onde os expulsar. Enviarei contra eles a espada, viu? Fazendo o link com Apocalipse 13, com Zacarias 13, viu? Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que desapareçam do solo que dei a eles e a seus pais. Assim como os pais desapareceram, eles assim também. como os pais Desapareceram, eles também vão. Assim como os pais deles foram desobedientes, eles também serão desobedientes, tá vendo? Mesmo que lá em cima Mical foi lá, resgatou os filhos, mas os filhos eram filhos da desobediência.
Viu? Foi dado para esses filhos também a oportunidade de ser um novo caminho, mas eles quiseram? Não. Eles não quiseram. Eles preferiram o caminho da desobediência. Por isso que está falando assim. Olha só o finalzinho. Por isso ele diz: até que desapareça do solo que dei a eles e a seus pais. Interessante, irmão. Zacarias, complementando ainda de Zacarias 3, lembrando, né? Que 2 terços que desce. Porque 2 terços caíram lá em cima. E o entendimento agora aí dos 2 terços de figo fica maravilhoso, porque os 2 terços de figo aqui embaixo. Os 2 terços, o figo do cesto, de um cesto que é ruim, que não dá para comer, não serve para nada. E uns que são bons, tão bons. Tão bons. Olha, eles são bons, mas são muito bons. Porque a condição de lá de Não pode ser meio termo, não. Eles são bons. Não, são muito bons. Grato a Yahshua. Viu? Então, essa palavra, amados irmãos, quando nós vimos, tudo se encaixa. Tudo se encaixa. E a gente vê que pode ouvir essa mensagem e não vai se converter. Por quê? Porque Iau já endureceu o coração. Por quê? Igual fez com o faraó. Verdade. Porque queria fazer o que com o faraó? Se tratar com ele. Queria o quê? Castigá-lo. Castigá-lo. A palavra é essa. Castigá-lo. Queria castigá-lo. Por isso endureceu o coração de Faraó. E da mesma forma, esses filhos de Aush. Porque endureceu o coração desses filhos de Aush para querer castigá-los. Castigá-los. Por quê? Porque Iau vê o coração e viu que aquele coração não era o coração de Yausha. Não era fiel, irmão. Não era fiel. Tudo se baseia na fidelidade. Tudo começa na fidelidade. Entendeu? Se você entende isso, que tudo, desde o início, desde lá de trás, tudo se baseia na fidelidade, é o quê? É exatamente não fazer motim. Por quê? Porque as coisas começaram lá no céu nisso, seguindo após outro. O seguir após outro não é falar assim, não, vocês estão seguindo o irmão Arthur, vocês estão seguindo após outro. Irmãos, eu tô desde o início. Eu tô desde o início. Fui eu que trouxe a primeira pedrinha para cá. Não tem como falar assim, você está seguindo após outro. Fui eu que trouxe a primeira aqui, ó. Peguei, o papai pôs na minha mão, arrebatou da mulher e pôs na minha mão. Cuida. Então, se nesse trajeto surgiu alguém que fala assim, não é desse jeito, é de outro, é aquilo que aconteceu lá em cima, porque Yausha fez todas as coisas desde o princípio. Ele que fez as coisas desde o princípio. Não tem esse negócio no meio do caminho, agora aparece Satanás e fala assim, não, se vocês seguiram Yausha, vocês estão seguindo após eu, tenho que seguir a mim. Não, Yausha que teve desde o início. Yausha que fez desde o início e conduziu tudo desde o início. Da mesma forma que o mensageiro está conduzindo tudo desde o início. É desde o início, tempos antigos ainda. Não é só de agora, não. É de tempos antigos. É de tempos antigos. É. E essa questão de fidelidade. Entendeu? Então, amados, a gente não adianta querer distorcer a palavra, igual Satanás fez ali, tentando Yausha, pegando a palavra fora do contexto, tentando enfiar na goela de Yausha, ver se ele vai cair nessa conversa. Não cai, não. Nunca. Mesmo que veio no corpo de carne, entendeu? Mesmo que estava jejuando 40 dias, 40 noites, sem beber água, bebendo água apenas, né? Bebendo água apenas. Então,
o que acontece? É essas coisas que vocês têm que entender. Se vocês entenderem o princípio da fidelidade, vocês vão até o final. Por quê? Porque aqui está falando que esses filhos não vão me trair. Porque tudo se baseou lá em cima de filhos que traíram o pai. Filhos que traíram o pai. Quando for oferecer um sacrifício, presta atenção, vou falar de uma coisa celestial, tá? De memórias antigas. Aqueles filhos originais, primeiros, eles chegaram diante de Al e foram oferecer um sacrifício. Tá? Foram oferecer um sacrifício. A palavra fala em Gênesis que Alxa, ele é o sacrifício de Al antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Yalcha já era o sacrifício de Al, que Al aceitava. Aí sabe o que esses filhos de Yalcha fizeram? Ofertaram outro sacrifício, que não era Yalcha. Chegaram lá na presença de Al, tiveram essa ousadia. Tiveram essa ousadia de ofertar outro sacrifício, que não era Yalcha. E que sacrifício que vocês acham? Sacrifício do imundo, do Emanuel, exatamente. Do Emanuel. Oferecer o sacrifício do Emanuel. Esse é aquilo que fala ali, ó. Eles profanaram o lugar santo, oferecendo o porco. O porco imundo no lugar santo, lá em cima. Imediatamente o pai lançou eles lá no abismo. Por isso que se repete aqui embaixo. Entenderam? E aí se repete aqui embaixo, porque aconteceu lá em cima. Então, todas essas coisas, irmãos, como a gente fala, papai nos mostra e tem trazido a memória de fatos antigos para nós. De fatos antigos. E as coisas se repetem e a gente está vendo, igual eu falo assim com os irmãos, esses que se desviaram foi porque Ial endureceu o coração deles, porque eles são separados por Ial como um cesto de figos estragados, que são tão estragados, que não dá para comer. Mas são figos, mas são estragados. Mas são figos, mas são estragados. Mas são figos, mas são muito estragados. Não dá para comer. Não dá para aproveitar nada. Não dá para aproveitar. Enquanto que o outro são figos tão bons, mas são tão bons que podem ser 144 mil. Junto com aqueles que são recebidos como adotivos. Entenderam? Então, amados, essa palavra papai nos deu hoje. Muito Interessante, mas que nós estamos vendo isso com os nossos olhos, os filhos tão estragados. Tão estragado. Por quê? Porque você está vendo que o que é errado virou certo. E o que é certo virou errado. Compreende? De tão errado virou certo. De tão errado virou certo. Entendeu? Então, isso, irmãos, por quê? Porque nós estamos aqui. Porque aqui tudo é errado. Aqui tudo é errado. Mas esses são separados e foram colocados ali diante de Jeremias. Falar assim, Jeremias, você está vendo? E quem que você acha que separou ali aqueles 2 cestos? Foi Ial. Ial separou 2 cestos de figos. Não foi o homem, foi Ial. É Ial que sonda. É Ial que sonda os corações. É Ial que levanta e Ial que derruba. Tremendo. Entenderam? É Ial que separou aqueles 2
aqueles 2 cestos de figos, irmãos. E isso está acontecendo nos tempos hoje. E ele falou, olha, eu estou separando esses 2 cestos. Um vai ficar para ser para tribulação. E o outro vai ficar para ser levado diante do templo, porque tudo começa no templo. Olha só, começou no templo. Olha só, Jeremias 24:1. Olha aí, Jeremias 24:1. Que faz o link, olha aqui, presta atenção. Faz um link com Filadélfia, que vai ser coluna no templo. Presta atenção. Olha só, 24:1. Por que será que é 24, hein? Pensei nisso. Por que é 24? 24 anciãos. Vamos lá, versículo 1. Ial me fez ver 2 cestos de figos colocados diante do templo de Ial. Viu? Tremendo. Viu? Isso aqui, irmãos, ele já separou lá em cima, antes de descer. Viu? Aqui ele está falando do templo celestial. Ial já separou 2 grupos lá em cima. Lá em cima. Quando desceu, já desceu separado lá em cima. Tremendo. É um grupo de figos tão bons, tão bons, tão bons, e outros tão estragados, tão estragados, tão estragados que não serve para comer. Fiel e infiel. É. Então, papai nos deu essa mensagem. Papai nos deu. E essa mensagem vem como num consolo para nós, diante dos ataques que nós sofremos hoje. E isso papai nos deu e nos deu hoje. Papai nos deu hoje essa mensagem, e essa mensagem é exatamente o momento que nós estamos vivendo. Então, daquilo que nós falamos, está combatendo, vai se tornar inimigo de Ial. Vamos ler mais de novo esse pedacinho. Diz assim, ó, versículo. É nessa passagem? Não, é na outra, né? É em Isaías. Vamos lá de novo, na Isaías. Porque você viu que essas 2 passagens, elas são link? Isaías quanto, irmão? 63. Vamos lá. Isaías 63. Versículo 8. Olha aqui. Diz assim, versículo 8, né? É o versículo 8? Que a gente fala dos inimigos. Se tornarão meus inimigos? Não, é o versículo 10. Versículo 10. Ó. Isaías 63, versículo 10. Mas eles se rebelaram. E magoaram o seu espírito que é santo. Foi então que ele se transformou em seu inimigo e guerreou contra eles. Viu? Por quê? Porque eles magoaram o espidial. Por quê? O espidial que estava falando. E se o espidial está falando e eles combatem a mensagem do espidial, Ial se entristece e se torna inimigo daqueles que o combatem. Entenderam? Porque eles não estão combatendo o mensageiro, porque a palavra está falando aqui, ó, no versículo 9. Em todas as suas agruras, quer dizer, em todos os seus sofrimentos, não foi mensageiro ou anjo, mas a própria face de Ial que o salvou. Viu? Que faz o link lá, que o anjo, ele não veio para conduzir o nome dele, ele veio em nome de Ial, Ial enviou, Ial falou, fala lá o que eu vou te mandar falar. Ele não veio falando, não, sou eu. Não, ele veio falar assim, é Ial que está falando. Ial que me mandou. Eu estou falando o que Ial me mandou falar. Entenderam? Então ele está falando, combateu foi o mensageiro, o anjo? Não, combateu o próprio espírito de Ial. E o espírito de Ial tornou contra eles inimigo. Entenderam? Exatamente. Então, essa é a mensagem do Papai Yaucha. Nós vamos encerrar o áudio com 35 minutos. Um áudio pequeno, mas muito saboroso, muita mensagem profunda e também veio como alívio e
paz aos corações feridos, machucados, diante do que está acontecendo, mostrando claramente que Yahweh está falando assim, olha, cuidado, o que vocês estão fazendo? Vocês estão pelejando contra a palavra, vocês vão se tornar meus inimigos. Cuidado! Vocês estão pelejando contra a mensagem, vocês não estão pelejando contra o mensageiro, o anjo, não. Vocês estão pelejando contra o próprio Yahweh. Cuidado para vocês não se tornar inimigo de Yahweh. Ela fala, irmão, que aí daquele que for achado combatendo. Com essa passagem de Isaías 63, esse pedacinho que você leu aí, Hebreus 3,7 faz um link direto. Fala para nós, irmão. Hebreus 3,7 diz assim: eis porque assim declara o Espírito, e aqui o Espírito de Yahweh, lógico. Hoje, se lhe ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu na provocação no deserto, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, embora vissem as minhas obras, durante 40 anos, pelo que me indignei contra essa geração e afirmei, sempre se enganam no coração e desconhecem meus caminhos. Assim jurei em minha ira. Não entrarão no meu descanso. Tremendo demais, irmão. Verdade, irmão. Está até repouso fazendo link É. E essa tem uma passagem também em Salmos, não tem? Salmos, Tem, não tem? Fala assim: durante 40 anos tive desgostoso com esta geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso. E aí, essa é a palavra maravilhosa que o papai nos deu. E nós vamos dar grato a Yahshua, grato a Yahweh, novamente, eternamente. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua, por Yahweh e por Yahshua, por Yahweh e por Yahshua, por Yahweh e por Yahshua. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua.